E aí pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo de questões comentadas. Lei 4737 de 65, parte 2, Código Eleitoral. Questão elaborada por mim. Sem mais delongas, vamos lá. No tocante à Lei 4.737 de 65, Código Eleitoral, julgo o item seguinte. Podem alistar-se eleitores, a saber, os analfabetos, os que não saibam exprimir-se na língua nacional, os que estejam privados temporária ou definitivamente dos direitos políticos. E aí, item certo ou errado? Vamos para a resposta. Errado. Não podem alistar-se eleitores, os analfabetos, os que não saibam exprimir-se na língua nacional, os que estejam privados temporária ou definitivamente dos direitos políticos. Não podem. E como é que está aqui? Podem. Então, é uma questão até fácil, mas às vezes a pessoa vai para a prova desconcentrada, ou então com pensamento de outro lugar, ou então acha fácil demais, não presta atenção e acaba perdendo ponto precioso de vacilo. Então fique atento, ó, aqui, ó, podem alistar-se, não podem alistar-se. Então fique atento nas questões em relação às pegadinhas. Artigo 5º, incisos 1 ao 3. E siga no Instagram e se inscreva aqui no canal. Os militares são inalistáveis desde que oficiais, aspirantes a oficiais, guardas marinha, subtenentes ou suboficiais, sargentos ou alunos das escolas militares de ensino superior para a formação de oficiais. E aí, item certo ou errado? Vamos para a resposta. Não podem alistar-se eleitores. Os militares são alistáveis. São alistáveis. Como é que está lá? São inalistáveis. Então, cuidado com as pegadinhas. Os militares são alistáveis desde que oficiais, aspirantes a oficiais, guardas marinha, subtenentes, suboficiais, sargentos ou alunos de escolas militares de ensino superior para a formação de oficiais. Então a questão está errada. Artigo 5º, parágrafo único. O alistamento e o voto são obrigatórios para os brasileiros de um e outro sexo, inclusive quanto ao alistamento, os inválidos. E aí? Certo ou errado? Vamos para a resposta. Errado. O alistamento e o voto são obrigatórios para os brasileiros de um e outro sexo, salvo. Como é que está lá? Inclusive, cuidado. Salvo quanto ao alistamento, os inválidos. Então aqui no caso, artigo 6º, inciso 1, linha A. Aqui, ó, salvo é sinônimo, equivale, equipara a exceto, excetuado. Inclusive é o mesmo que assim como, ou seja, tem conotação diferente. Então fique atento. A palavra salvo é muito normal no direito, mas assim, quem não é do ramo pode achar meio estranho, ou então está começando a estudar agora para concursos. Então é bom você montar um dicionário aí no computador, sei lá onde for melhor, porque às vezes as bancas utilizam palavras mais técnicas, né? Então é bom procurar ficar atento. O alistamento e o voto são obrigatórios para os brasileiros de um e outro sexo, salvo
Quanto ao alistamento, os inválidos, os maiores de 70 anos, os que se encontrem fora do país. E aí, será se é maior de 70 ou de 75 anos? Ou de 65 anos? E aí, certo ou errado? Vamos para a resposta. Correto. O alistamento e o voto são obrigatórios para os brasileiros de um e outro sexo, salvo, ou seja, exceto. Quanto ao alistamento, os inválidos, os maiores de 70 anos, cuidado que a banca pode colocar 65, 75, os que se encontrem fora do país. O alistamento e o voto são obrigatórios para os brasileiros de um e outro sexo, salvo, quanto ao voto, os enfermos, os que se encontrem fora do seu domicílio, os funcionários civis e militares em serviço que os impossibilite de votar. E aí, certo ou errado? Vamos para a resposta. Correto. Artigo 6º, inciso 2, alíneas A, B e C. O alistamento e o voto são obrigatórios para os brasileiros de um e outro sexo, salvo quanto ao voto, os enfermos, os que se encontrem fora do seu domicílio, os funcionários civis e os militares em serviço que os impossibilite de votar. Então a questão está correta. E é isso aí. Não desista porque a sua aprovação chegará. Deus é contigo. Persevere, pois vai dar tudo certo. Então é isso aí. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Que Deus abençoe a todos. E fui!